Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estou muito feliz de estar com vocês aqui novamente. Mas antes da gente começar a nossa história de hoje, super importante, vamos falar o nosso texto que nós estamos decorando essa semana. Vocês já decoraram o texto? O texto é de Salmos 18, 2, que diz assim. Vocês já decoraram? Vamos ver. Crianças? Ah, vocês já decoraram, né? Exatamente, um texto bem pequenininho, fácil de decorar. O Senhor é a minha rocha. Vamos ver aqui, crianças. O Senhor é a minha rocha. Salmos 18, 2. Exatamente, agora sim nós podemos começar a história de hoje. Crianças, Jesus, ele estava ao lado da montanha. E estavam com várias pessoas ali acompanhando o que ele tinha para ensinar. E aí, ele estava contando uma história, que era muito comum naquela época, no verão, os rios eles ficavam secos. O sol era muito quente, muito calor, e aí secavam os rios. Mas quando começava o inverno, começava muita chuva. E assim enchiam os rios e inundavam várias casas, crianças. E as casas que ficavam assim, nos vales e lugares mais baixos, eram sempre derrubadas no período do inverno. E as pessoas ficavam sem casas. Aí Jesus usou como exemplo essa situação que acontecia lá naquela época. E ele falou. Ele contou em um sermão que tinha 2 construtores. 2 pessoas que resolveram construir suas casas próximo uma da outra. Aí ele ficou. Tinham 2 construtores. O primeiro deles, ele construiu a sua casa de uma maneira mais rápida. Ele estava com pressa, então ele decidiu construir sua casa de uma forma mais rápida. E para isso, ele escolheu construir a casa dele numa planície, onde a terra era meio misturada com a areia e ficava muito mais fácil de cavar. E assim ele construiu sua casa bem rapidinho. Tinha outro construtor. O segundo construtor, ele pegou e falou: não, eu preciso de uma casa que dure muito tempo. Uma casa bem resistente. Então, eu vou construir ela aqui nessas rochas. E ele pegou e demorou vários dias só para conseguir cavar o alicerce da casa dele. Porque como eram nas pedras, era muito difícil, muito duro. E ele demorou muito tempo, mas conseguiu terminar a casa dele. Aí começou o inverno. Lembra que eu falei para vocês que no inverno começava a chover e começava a ter tempestades? Então, começou o inverno. E aí, as 2 pessoas e suas famílias foram para dentro de suas casas. Porque ele falou, construí minha casa aqui e vou ficar muito bem, muito feliz dentro da minha casinha. E começou a chover, e começou a tempestade, e começou a ter muita inundação. Lembra que eu falei que nas planícies a água, os rios enchiam muito rápido e causava inundação? Então, foi o que aconteceu. E aí começou a ter inundação e a casa do primeiro construtor se derrubou. E ele ficou sem casa. Por quê? Porque ele escolheu construir a casa dele da forma mais rápida. E o segundo construtor, como ele construiu a sua casa sobre a rocha, a casa dele não caiu. E passou tempestade, e passou muito vento, muita chuva, muita água. E mesmo assim, estava lá inteirinha, intacta. Jesus, ele usou essa história para mostrar o homem sábio e o homem tolo. O homem sábio é aquele que construiu sua casa na rocha. Por mais que tivesse dado mais trabalho, ficou mais resistente e conseguiu superar as tempestades que aconteceram. E o homem tolo queria uma casa mais rápida, mais fácil. E aí ele construiu sobre a areia misturada com a terra, como eu falei para vocês. Quando as pessoas ouviram essa história, eles ficaram pensando:
Toda aquela pessoa que ouve a Jesus e não obedece é um homem tolo. E todo aquele que escuta e lê a palavra de Deus e obedece é um homem sábio. Você, criança, você gostaria de ser como quem? Como um homem sábio ou um homem tolo? Você gostaria de ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e obedecer e colocar em prática, assim como o homem sábio? Ou ouvir a palavra de Deus na igreja, ouvir seu pai e sua mãe falando e falar, não, eu não preciso disso, como o homem tolo. Esperamos que você escute a Jesus, que você ouça a palavra de Deus e coloque na vida prática e obedeça o seu papai e sua mamãe, para assim ficar mais próximos de Jesus e fazermos igual ao homem sábio. É escolhermos o lado melhor, por mais que às vezes seja um pouco mais difícil. Então, crianças, foi essa a história de hoje. Vejo vocês amanhã, que nós vamos saber um pouquinho mais sobre construção. Espero vocês amanhã. Tchauzinho!